Olha as declarações de Frederick Wassef, que eu falei aqui de manhã, os advogados do Bolsonaro estão irritadíssimos. Pois bem, já agora são alguns diferentes veículos de imprensa que os advogados do Bolsonaro perderam completamente a paciência com o ex-advogado do Bolsonaro, Frederick Wassef, e para piorar, o Wassef confessou todo o crime em rede nacional. Olha, a primeira versão do Wassef lá atrás, em 7 de março, antes mesmo dele recomprar as joias, era de que o Bolsonaro não sabia de nada, de que não tinha joia nenhuma. Depois, ele mudou e falou, não, realmente o Bolsonaro recebeu algumas joias, mas eram presentes, tudo mais, ele poderia ficar com esses presentes. Tá, foi mudando, não sabia, depois recebeu. Aí quando foi comprovado aí que o Frederick Wassef recomprou as joias que o Bolsonaro recebeu como propina e que o Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos, ele falou que não, que ele nunca viu joia nenhuma, que ele nunca viu Rolex nenhum. Depois, agora estamos falando dos últimos 4 dias apenas, o Frederick Wassef falou que, olha, eu nunca vendi Rolex nenhum. Ele estava sendo acusado de recomprar. Depois, ele falou que não. E agora ele disse que sim, que ele recomprou, que ele foi aos Estados Unidos para recomprar o Rolex. Ou seja, o cara, em 5 dias, ele tem 5 versões diferentes para o fato, e se você lembrar as versões de março, já são 7 versões diferentes para o mesmo fato, das quais uma desmente todas as outras. Então, não tem como falar que ele está falando a verdade em nenhuma das 7. Para piorar, a última, o Frederick Wassef está aí tentando assumir toda a responsabilidade pelo crime. Diz ele que ele recomprou o Rolex que os ajudantes do Bolsonaro venderam a mando do Bolsonaro e o Bolsonaro tinha recebido de propina do presidente da Arábia, ditador da Arábia Saudita. Pois bem, vou te mostrar a declaração do Wassef. Tem ministro do STF, isso saiu aí, 2 veículos de mídia, que os ministros do STF, ao verem as declarações, eles gargalharam que os agentes da Polícia Federal tomaram em tom de piada e que os advogados do Bolsonaro, que, olha, eu falei isso aqui antes, eles estão por aqui. Essa foi a gota d'água para eles, eles não aguentam mais o Wassef. E, mais que isso, os advogados atuais do Bolsonaro consideram que o Wassef ele mais atrapalha do que ajuda. Mas olha, só em agosto eles descobriram isso. Só em agosto. Eu tô falando isso faz um tempão. E que bom, fale mais, Wassef. Quanto mais ele fala, mais ele vai colocando a corda no pescoço dele e do Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui, primeiro eu peço sua inscrição no canal, enquanto eu seleciono aqui declarações de Frederick Wassef. Vamos lá. É uma loucura, prepara pra loucura. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? O vídeo tá cortado. Primeiro ele fala que ele foi aos Estados Unidos por turismo e olha, por coincidência ele estava justo na Pensilvânia, que é onde o Bolsonaro tinha vendido aquele relógio. Aí chegou ao conhecimento dele que o relógio estava lá e ele resolveu comprar. Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Ele não pode falar por quê? Ele não sabe em qual voo ele foi, para quem ele deu o relógio, o cara gasta 50 mil dólares e não sabe para quem ele deu e nem o voo. Isso eu não posso falar. Até ontem, até um dia anterior, ele estava dizendo que ele nunca viu Rolex nenhum. Agora ele comprou. Mas olha, foi solicitado. Primeiro ele deixou escapar que foi solicitado, ou seja, o Bolsonaro pediu para ele recomprar o relógio, mas depois ele vai falar que não. Eu, Frederick Wassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, Wassef, vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem... Primeiro ele fala que foi solicitado, aí depois ele fala que não foi o Coronel Cid que pediu. Então quem pediu foi o Bolsonaro. Não tem outra interpretação para a fala dele. Aí ele fala que ele seguiu uma determinação do TCU. A determinação do TCU era para Jair Bolsonaro devolver joias que ele tinha recebido do ditador árabe. Só que o Bolsonaro tinha vendido o relógio, então não tinha como devolver. Aí ele, nossa, eu vou atender uma determinação do TCU. Então eu vou lá eu mesmo comprar o relógio para dar para o TCU. Olha, a justiça brasileira está até agora tentando
tentando recuperar um manto Tupinambá que está lá na Europa, faz décadas que está lá na Europa. Então vai alguém lá, compra, gasta alguns milhões, compra e devolve para a justiça brasileira. É assim que está funcionando a coisa? O Assef vai virar agora caçador de determinações da justiça. Tudo que a justiça quer recuperar, ele compra para devolver para os cofres públicos. Esse é o novo emprego dele? Vamos seguir aqui com um mentiroso? Olha, mas o tanto que ele tá dando tiro no pé nessa aí, eu vou te explicar já, você vai entender. Chegou o meu conhecimento. Vamos lá. Era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Bom, o Assef, diz que... Olha, é uma coisa tão simples, é só pegar o dia que ele comprou a passagem para os Estados Unidos e, se ele for direto para Pensilvânia, o dia que ele comprou a passagem. Se ele não for direto para Pensilvânia, o dia que ele comprou a passagem de onde ele estava, provavelmente Miami, até a Pensilvânia. E ver se foi antes ou depois da determinação do TCU, ou antes ou depois da gente ficar sabendo das joias. Ou ele comprou a passagem um dia antes e fala, não, eu já iria, só que comprei um dia antes a passagem. Pois bem, do jeito que ele é mentiroso, eu não duvido nada, amanhã depois o Frederick Wassef aparecer com alguma outra desculpa. E o pior é o seguinte, as falas do Wassef causaram um burburinho enorme lá em Brasília, na Polícia Federal, no STF, no Ministério Público Federal e entre aliados do Bolsonaro. Vazou qual que é o plano do Bolsonaro. Tem gente falando, por que esse pessoal não delata nunca? Por que esse pessoal vai preso e fica calado? Pois bem, vazou o plano do Bolsonaro. Esse pessoal aí, o Coronel Cid, os ajudantes do Bolsonaro, o Wassef, Silvinei, Anderson Torres, eles estão aí para pegar uma cana brava. O Wassef foi para... Ao que tudo indica, pelo menos até agora, o que foi mostrado, a Polícia Federal sabe de coisas que ainda não sabemos, mas o que foi mostrado, o Wassef participou desse crime aí, então a pena dele não vai ser grande. A dos outros, por estarem envolvidos nos crimes do dia 8 de janeiro, essas penas vão passar de 50 anos de prisão. A estratégia do bolsonarismo é a seguinte, essa vazou. Eles esperam que daqui 3 anos o Lula perca a eleição e volte um bolsonarista, seja o Zema, Tarcísio, Eduardo Leite, algum aí. Inclusive eles esperam que o bolsonarista da vez tenha apoio da imprensa. Eles esperam isso, então que seja uma grande frente aí de direita, junto com a extrema-direita, contra o Lula. E que o bolsonarista da vez, assim que assuma em 2027, a primeira coisa que ele faça é perdoar todos os crimes, dar anistia para todo mundo, anistia geral para todo mundo. Então, esse pessoal vai ficar aí no máximo 3 anos preso. Então é por isso que ninguém delata ninguém. Ninguém vai delatar ninguém, continuaremos todos aqui, tá? É melhor ficar aqui 3 anos preso e depois a gente tem anistia e volta para o poder e tenta dar outro golpe, do que a gente delatar todo mundo vai brigar, todo mundo vai pegar penas enormes e aí não vai ter nem como voltar depois, porque vai provar que todo mundo aqui é um bando de bandido. É melhor ficar naquela, somos perseguidos e ninguém delatar ninguém. Essa é a estratégia do bolsonarismo, esse é o motivo pelo qual ninguém ainda fez uma delação premiada e ninguém ainda ofereceu uma delação premiada contra o Bolsonaro, exceto o Walter Delgatti Neto, que hoje, depois, na Polícia Federal. Não se sabe, diziam que o Walter Delgatti Neto ficaria calado no depoimento de hoje, porque o Augusto Aras está atrasando a delação dele. Então talvez a delação dele só saia mês que vem, quando mudar o Procurador-Geral da República. Aliás, o Lula deveria começar, a adiantar essa escolha, porque o que dizem em Brasília é que tem uma chance grande do Lula não indicar ninguém. O Augusto Aras fica até 25 de setembro, vai ganhar um mês de lambuja aí, um bandidão, cúmplice de genocídio, vai ganhar um mês de lambuja aí para ficar atrasando a investigação o Augusto Aras. Vai dar muito ruim, anote isso, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!